Aleluia. Romanos capítulo 8, versos 18 ao 25. Vou tentar ser breve. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Glória a Deus. Será que você pode dizer para a pessoa que está próximo de você aí, diga para ela, olha, a maneira como você espera importa. A maneira como nós aguardamos é importante aos olhos de Deus. É importante aquilo que fazemos, né? Enquanto estamos aguardando alguma coisa. Eu falava sobre isso na quarta-feira passada. Você vai para uma consulta médica, marca uma consulta de rotina, um exame, você muitas vezes fica aguardando. E nas salas de espera, tem antigamente, hoje em dia não sei se existe mais, aquelas revistas, e você fica vendo revista antiga, revista de moda, vendo cabelo, vendo uma série de coisas, porque você está aguardando, está esperando. Você entra no avião, o avião está próximo a decolar, a levantar voo, você senta, você fica ansioso, esperando para começar logo a viagem, mas tem que esperar, tem que aguardar. E às vezes existe também uma revista, hoje uma multimídia para você assistir um vídeo, assistir uma propaganda, talvez para você se acalmar, esperar. E queridos, diante de Deus, é importante também a maneira como nós estamos aguardando a bênção, a promessa se cumprir na nossa vida. Se às vezes quando nós estamos esperando, muitas vezes esperamos distraídos, olhando o celular, olhando os stories, olhando as notícias, olhando aquilo que está fora, aquilo que está distante de nós. Às vezes também estamos na presença de Deus, na presença do Senhor, aguardando a manifestação da sua glória na nossa vida, aguardando e esperando distraídos. E queridos, quando estamos distraídos, não conseguimos perceber as bênçãos de Deus à nossa volta. Quando estamos distraídos, muitas vezes, não estamos conseguindo enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas eu, nessa noite, vim aqui só para dizer para você, amado, que enquanto você está distraído, sem perceber, Deus está fazendo algo novo. Deus está ressuscitando, Deus está levantando, Deus está salvando, Deus está curando. Algo novo está acontecendo. Enquanto às vezes nós não percebemos. Às vezes estamos lendo um livro, tranquilos, despreocupados. E o problema, amados, de nós estarmos esperando, muitas vezes despreocupados, aguardando, sem estarmos conscientes daquilo que estamos aguardando, é porque é nesses momentos que nós somos atacados. É nesse momento de impaciência, nesse momento em que não compreendemos, nesse momento em que nós não percebemos o que estamos fazendo ou que saímos do foco, é que somos atacados, somos desviados
saímos da direção e quando vamos perceber, estamos distante do lugar que deveríamos estar. Mas quando nós entendemos, né, que Deus tem um plano para nós, que Deus tem um projeto para nós, que existe algo de Deus para a nossa vida, nós constantemente voltamos ao ponto que Deus quer. Podemos esperar de muitas maneiras, irmãos. Quando eu dei o exemplo de quando estamos esperando com tranquilidade. Mas a irmã deu um testemunho aqui, irmãos, do filho dela que estava doente. A irmã veio aqui à frente e falou que o filho dela sequer conseguia andar. Você acha que essa irmã, quando ela chegou na emergência do hospital, ela disse, eu tenho todo o tempo do mundo para aguardar vocês me atenderem. Às vezes, quando nós estamos no momento de aflição, no momento de dor, é que é difícil ter paciência. É no momento da dificuldade, é no momento da aflição que nós vamos ver, será que nós temos tido paciência no Senhor? Porque, irmãos, enquanto nós estamos bem, enquanto nós estamos saudáveis, enquanto nós estamos com vida, enquanto tudo à nossa volta é conforto, enquanto tudo ao nosso redor satisfaz as nossas vontades, é fácil para a gente falar de paciência. Agora, fala paciência para aquele que está apertado para ir no banheiro. Fala de paciência para aquele que está batendo na porta, dizendo, pelo amor de Deus, abre, senão eu vou fazer aqui nas calças. E às vezes, irmãos, nós estamos falando de paciência, ou falando que precisamos aguardar com paciência no Senhor, mas só Deus sabe qual é a pressa de cada um. Só Deus sabe qual é a tua necessidade. Só Deus sabe qual é a tua urgência. Só Deus sabe aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, o tempo certo de agir na nossa vida. E isso é maravilhoso, irmãos, porque o teu Deus nunca chega atrasado. Ele sempre age na hora certa. Ele sempre trabalha no momento certo. E é por isso que nós, como servos de Deus, também aguardamos. Ou precisamos aprender a aguardar. Paciência é a capacidade de tolerar, de suportar atrasos, problemas. Tem gente que não é muito fã disso. Tem gente que se esperar um pouquinho já fica alterado. O mundo acabou, não tem mais jeito. Paciência vem de paciente, vem de sofrimento. Então, ter paciência, às vezes, requer sofrer, passar pela dor, passar pelo processo, passar por algo que não estamos, muitas vezes, preparados para passar. É por isso que o Senhor pede para que sejamos pacientes. Recebemos uma promessa e sermos pacientes com relação à promessa que recebemos. Por quê, pastor? É importante sermos pacientes, porque se não formos pacientes com as promessas de Deus, se tentarmos acelerar o processo de Deus na nossa vida, vamos colher consequências. Se tentarmos acelerar o processo de Deus, consequências serão colhidas. Eu vou chegar no texto. Lembra de Abraão, Sara? Eles receberam uma promessa, Abraão recebeu uma promessa. Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer de você pai de muitas nações. Olha para os céus, vê as estrelas, vê se as pode contar. Assim vão ser os teus filhos. Ora, mas Sara é estéril. E a gente olha, e Abraão tinha então que esperar em Deus. Mas quando veio a proposta de Sara, sua esposa, para coabitar com a sua serva, Agar, rapidamente Abraão aceitou a promessa, aceitou a proposta. Ou seja, a paciência talvez não era o seu forte. E por causa da sua impaciência, o filho da serva, Ismael, se tornou muitas vezes, e até hoje, um grande problema para a nação de Israel. Irmãos, a impaciência muitas vezes nos leva a desobedecermos. A impaciência muitas vezes nos leva a tomarmos medidas drásticas, medidas desnecessárias, medidas que não precisávamos tomar.
porque não aguardamos em Deus, não esperamos em Deus. O Salmo 40, o salmista diz, olha, esperei com paciência no Senhor. E, irmãos, a gente fala isso, a gente canta isso, né? A gente fala a respeito disso, mas quando chega a nossa realidade, quando chega o momento da aflição, quando chega o momento da dor, nós não temos a capacidade de aguardar, de esperar, de suportar. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 13, ele diz para Timóteo, Timóteo, dedique-se até eu chegar. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, enquanto você me espera, se dedica a essas coisas. O que Deus está falando para nós, queridos, é que enquanto aguardamos no Senhor, enquanto esperamos no Senhor, é momento de nos fortalecermos em Deus. Enquanto estamos aguardando, é momento de crescimento para nós. O momento da espera é necessário para que você possa crescer, se desenvolver, para que você possa ir além. É o momento em que esperamos. É o momento em que aprendemos. É o momento em que nos dedicamos à obra de Deus. É o momento em que nós olhamos e conseguimos ver crescimento espiritual de Deus na nossa vida. Esse texto aqui começa falando de duas expectativas, de dois grupos que aguardam alguma coisa. Primeiro, o texto começa falando da criação, de que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação da igreja. Que o mundo espera que os filhos de Deus manifestem a justiça de Deus. Que o mundo espera que os filhos de Deus manifestem a graça, o amor e a misericórdia de Deus nesse mundo, nessa terra em que nós vivemos. Que toda a criação que está sujeita à vaidade geme para que se manifeste a glória de Deus. Irmão, só geme quem está em aflição. Só geme quem está em desespero. Só geme quem não suporta mais. E é por isso que o texto continua dizendo que aqueles que têm as primícias do Espírito, a igreja, também igualmente geme no íntimo, aguardando a adoção de filhos. Mas espera aí, pastor. Porque eu aprendi que quando eu aceito Jesus, quando eu levanto a minha mão para os céus e recebo Jesus como Senhor da minha vida, Jesus já me tornou filho. Amém, é verdade. Você é filho de direito do Senhor. Aqui temos os nossos advogados. Existem filhos, ou podemos possuir coisas de fato e de direito. Você é filho de direito. E olhamos, só vamos consumar, ou só vamos consumar aquilo que Deus fez na nossa vida, algumas coisas lá na glória. Coisas só serão consumadas na nossa vida de fato quando estivermos com o Senhor. Mas nós já somos adotados filhos de Deus. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Já somos salvos. Já temos a redenção de filhos. Mas a igreja aguarda agora a manifestação. A igreja agora aguarda que Deus a redima em concreto, em verdade, que sejamos arrebatados ou que estejamos com o Senhor. Até isso se concretizar, estamos esperando. Estamos vivendo na esperança. Estamos vivendo na promessa. Estamos vivendo aguardando a manifestação de Deus na nossa vida. Estamos vivendo conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, na esperança fomos salvos. Fomos salvos porque temos uma esperança no coração. Fomos salvos porque aguardamos algo. Fomos salvos porque temos uma certeza no coração de algo que não vemos. Algo que às vezes não enxergamos com os olhos, mas podemos contemplar com os olhos da fé.
podemos contemplar com os olhos que Deus coloca em nós, os olhos que nos capacitam a enxergar além das circunstâncias. E eu pergunto para você, meu irmão, quais são as circunstâncias da tua vida hoje? Quais são as circunstâncias que você tem vivido, que você tem passado hoje? Circunstâncias que tentam abalar sua fé. Circunstâncias que tentam te desanimar, te fazer fraquejar, desistir, desanimar, olhar para trás. Quais são essas circunstâncias? Porque todos nós, na nossa vida, como foi a mensagem nessa manhã, temos um momento de nada, em que olhamos para o lado e parece que não tem socorro nenhum, não tem nada em que possamos nos apegar, nos segurar. Existem momentos de deserto, momentos de desorientação. Oh, aleluia! Mas nós servimos a um Deus, queridos, que nesses momentos pode estar conosco, pode nos dar direção, pode falar, pode vir ao nosso encontro. Ele pode se encontrar com você no meio de uma tempestade, no meio do mar. É no momento assim, no momento de angústia, no momento de dor, no momento de desespero, como a minha irmã contava aqui o testemunho dela, no momento do sofrimento de uma mãe, é nesse momento que Deus vem ao teu socorro. É no momento em que você acha que não tem mais jeito, no momento em que você acha que não tem mais saída, no momento em que você já esgotou as tentativas humanas, as tentativas em que você já não consegue mais ter forças para continuar, é aí. Nesse momento que nós vamos ver o milagre. Mas pastor, será que eu preciso chegar sempre no limite? Não é assim com a fé, parece que a gente tem que sempre chegar num limite para Deus agir na nossa vida. Parece que nós precisamos sempre chegar num extremo para que Deus trabalhe em meu favor. A realidade, irmãos, é que esse extremo só chega porque muitas vezes nós não somos moldáveis ao que Deus está fazendo. Esse extremo só chega porque muitas vezes o nosso coração está endurecido, a nossa visão está embaçada, não conseguimos perceber o que Deus está fazendo. E é por isso que às vezes Deus nos deixa chegar ao extremo, como os discípulos, em que o Senhor precisou repreendê-los e dizer: homens de pouca fé. Porque às vezes estamos vivendo com os olhos naturais e Deus quer que vivamos com os olhos espirituais. Às vezes estamos olhando as circunstâncias com os olhos humanos. E Deus quer derramar sobre você uma unção poderosa para você dizer: eu passei por essa experiência, eu passei pelo fogo, eu passei pelo sacrifício, eu passei pela dificuldade. Abraão precisou viver com Deus, Abraão precisou passar um tempo até ele poder entregar o seu filho. Nenhum de nós aqui talvez esteja preparado para entregar o filho. Eu não estou preparado. Abraão precisou passar por um processo com Deus para ele poder ter fé para entregar o seu filho no altar, o filho da promessa, o seu Isaac. Às vezes estamos passando também um processo com Deus que exige paciência, tempo, dedicação. E quando nós colhermos o fruto, quando nós estivermos prontos, talvez, numa situação extrema, vai ser lá que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. E sabe o que é maravilhoso disso, irmãos? É que são nessas situações extremas que Deus faz grandes milagres. Porque é certo que todos os dias Deus faz milagres. Só que o milagre de todo dia você não percebe. O milagre de todo dia, às vezes, a gente só agradece, dizendo: Senhor, obrigado por esse alimento. Mas foi Deus que deu. Às vezes, o milagre de todo dia, o milagre de respirar, de acordar cedo, dizer bom dia para a tua esposa, dizer bom dia para o teu filho, seja um milagre corriqueiro, que você já está acostumado. O milagre de todo dia, de você simplesmente ter a capacidade de planejar, de pensar, de arquitetar algo para o futuro, enquanto muitos não podem. A capacidade de você se locomover, a capacidade de você se relacionar com outras pessoas. Talvez esse milagre a gente não perceba.
e a gente não esteja glorificando a Deus, ou achamos que precisamos de mais, e Deus está falando, eu te dou mais, mas tem que passar no teste da paciência. Eu te dou mais, mas tem que passar pelo processo. Eu te dou mais, mas o nada para se transformar em muito, como aprendemos hoje pela manhã, tem que vencer o gigante. Porque Davi não tinha nada, mas depois que ele venceu o gigante, ele teve riquezas, ele teve esposa, ele foi até isento de impostos a casa dele. Até brinquei, falei, olha, pai de Davi se deu bem, não precisou pagar mais IPVA, IPTU, não precisou pagar mais nada. Irmãos, Deus quer fazer algo grande, mas às vezes não temos a paciência necessária. E o texto continua no verso 24, que, ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Quando Jesus apareceu aos discípulos, nós costumamos falar mal do Tomé, e Tomé não acreditou naquilo que poderia ter acontecido, a ressurreição de Cristo, ou o que aconteceu. Jesus deixa uma palavra dizendo que é mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Apesar de Tomé fazer ou levantar uma das palavras mais maravilhosas da Bíblia, que reconhece a divindade de Jesus, quando ele diz, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aleluia. 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 Deus está dizendo, irmão, que você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Porque apesar de você não ter visto Cristo, apesar de você não ter andado com Cristo, apesar de você não ter visto os milagres que Cristo fez, ainda assim você tem fé para crer no Senhor. Ainda assim você deu liberdade para o Espírito falar com você, para o Espírito Santo de Deus habitar na tua vida, e hoje você é salvo em Cristo Jesus. E hoje você é livre, hoje você é liberto. E o verso 25 encerra dizendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Um dos frutos, ou uma parte do fruto do Espírito, é a longanimidade. É a capacidade de ter um longo ânimo, uma capacidade de esperar, às vezes, longamente. Aguardar. Irmãos, se não fosse a longanimidade de Deus por nós, a sua benevolência, a sua paciência conosco, você acha que ainda existia terra? O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se. O nosso Deus, se Ele fosse levar em consideração a risca, os nossos pecados, eu creio que há muito tempo nós todos já teríamos sido consumidos. Porque na sua presença não pode habitar o pecado, porque Ele é santo, santo, santo. Mas Ele é tão bom conosco, tão paciente, tão benevolente, e nos amou tanto que deu o seu Filho na cruz, por amor, por misericórdia, porque sabia que por nós era impossível para nós chegar à sua presença. E hoje, pela sua paciência, precisamos aprender a aguardar, aprender a esperar. A palavra de Deus, ela fala em Lucas, no capítulo 24, no verso 49, quando Jesus estava pronto para ascender aos céus, ele diz aos discípulos, olha, fiquem, permaneçam na cidade, permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. O Senhor dá uma ordem para a igreja. Permaneçam, esperem, porque algo vai acontecer. Aguardem, porque algo de maravilhoso está para acontecer na vida da igreja. E a Bíblia diz, em Atos, no capítulo 2, que cumpriu-se o dia de Pentecostes e eles estavam reunidos. O dia de Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa.
Jesus ressuscitou no domingo, ainda ficou um tempo com os discípulos, e ele disse: fiquem em Jerusalém, aguardem, esperem em Jerusalém. E quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos então ficaram esperando, aguardando. Ninguém mais saiu, ninguém mais quis ir para um lugar distante, agora todos estavam reunidos, esperando a manifestação do Espírito de Deus que viria sobre a igreja. E a Bíblia diz que de repente, quando ninguém mais talvez estivesse esperando algo, veio um vento impetuoso. E esse vento impetuoso foi soprado sobre a igreja do Senhor, e línguas repartidas de fogo desceram sobre a cabeça da igreja. E eles saíram cheios de autoridade. Autoridade para realizar grandes coisas para Deus. Irmãos, a nossa paciência em esperar gera a capacidade e o poder de realizar maravilhas para o Senhor. A capacidade da igreja esperar reunida, esperar junta, esperar na arca, esperar no lugar que Deus quer, é o que a capacita a transformar o mundo, a transformar vidas, a transformar corações, a quebrantar aqueles que estão com o espírito abatido, angustiado. É a capacidade de esperar que desce o favor de Deus sobre você, que faz com que o favor de Deus, com que a graça de Deus venha sobre a sua vida, derrame do Espírito de Deus sobre você. Meu irmão, nós estamos aqui nessa noite, esperando também, esperando algo de Deus. Você, eu tenho certeza que entrou aqui e espera alguma coisa do Senhor. Você não entrou aqui por acaso, você não entrou aqui simplesmente porque você quer participar de mais um culto. Você não entrou aqui simplesmente porque foi convidado por alguém, não. Você entrou com uma expectativa no coração, e Deus pode superar as expectativas do nosso coração. Deus pode superar aquilo que esperamos, aquilo que aguardamos, aquilo que pensamos que Deus pode fazer na nossa vida. A Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para nós. São essas coisas que o Senhor preparou para nós, mas Ele diz: espera no Senhor, aguarda no Senhor, porque Ele vai fazer no tempo certo, na hora certa, no momento exato. O agir de Deus vai acontecer na sua vida, porque Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. Tem uma canção antiga, cadê o Pablo? Daqui a pouco ele toca aqui pra gente. Que diz: Jesus nunca chega atrasado. Ele é o plano melhor. Ele chega na hora certa. Ele chega no momento exato. E às vezes nós ficamos cogitando ou mudando de direção, de pensamento. Às vezes nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, das coisas que Deus pode realizar. Ou dizemos ou falamos com os lábios que esperamos em Deus, aguardamos em Deus, mas a nossa vida demonstra algo totalmente diferente. Falamos com os lábios que estamos aguardando no Senhor, mas a nossa vida reflete que na realidade nós estamos apressados para que Deus faça algo. Então não adianta, irmãos, fingirmos que estamos esperando diante de Deus. Nós precisamos ser sinceros. O salmista, quando ele estava desesperado, no Salmo 70, ele vai dizer: ó, apraz-te, ó Deus, apressa-te, vem me socorrer. Eu preciso do teu socorro, Senhor. E tem uma coisa que, se tem uma coisa que Deus não rejeita, meu irmão, minha irmã, é a oração sincera de um crente. Se até não crente se faz oração sincera, Deus ouve, ainda mais um não crente, um crente. Alguém que é fiel a Deus. Alguém que serve e teme ao Senhor.
Se você for sincero diante de Deus, nessa noite, Ele pode vir te socorrer. Ele pode vir ao teu encontro. Ele pode abrir o mar. Ele pode ir ao encontro de você na tempestade. Ele pode fazer maravilhas na sua vida. Basta sermos sinceros diante de Deus e falarmos: Senhor, às vezes parece que eu quero ver algo. Senhor, às vezes parece que eu preciso ver um sinal, igual aqueles judeus lá de antigamente, que pediam para o Senhor: Senhor, mostra-me um sinal de que Tu és o Filho de Deus. Às vezes parece, Senhor, que a minha fé está sendo abalada pelas notícias. Às vezes, Senhor, a minha fé está sendo abalada pela realidade que está ao meu redor. Eu vivo no meio de pessoas incrédulas. E às vezes é difícil para mim manter a fé, me manter íntegro, me manter fiel. Meu irmão, Deus não rejeita uma oração sincera. Deus não rejeita um coração quebrantado. E sabe o que é bom? É que o coração quebrantado se aproxima de Deus. E não existe ninguém que se aproxime de Deus que saia da mesma forma que entrou. Não existe ninguém que entre na sala do trono e não saia diferente, transformado, mudado. E é isso que Deus quer fazer contigo. Se tem uma coisa para encerrar, para fechar, o louvor pode vir para cá. Se tem uma coisa que o inimigo tenta fazer conosco, irmãos, é fazer com que as nossas orações não sejam orações verdadeiras. Sejam orações automáticas, falsificadas e mentirosas. Se tem uma coisa que mais agrada a Satanás, é quando nós apresentamos para Deus uma oração que não é uma oração do nosso coração. É uma oração que fabricamos ou que simplesmente a fazemos na igreja para que as pessoas ouçam, quando na realidade precisamos apresentar o nosso coração diante de Deus do jeito que está. A palavra de Deus diz: vinde como estais. É do jeito que nós estamos que Deus nos quer. Deus nos quer da maneira que nós estamos. Há uma grande mentira dizendo: olha, eu vou servir a Deus quando eu estiver pronto. Tem gente que diz: eu vou servir a Deus quando eu estiver preparado. Eu vou servir a Deus quando eu largar esse cigarro. Eu vou servir a Deus quando eu largar toda a bebida, drogas na minha vida. Não, mas Deus quer que você o sirva hoje, do jeito que você está. Porque se você está aqui, irmão, Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você viveu, sabe o que você tem passado, sabe o que você tem vivido. E Ele só diz: paciência. Meu irmão, a paciência de Deus é maior do que a nossa. A paciência de Deus com o mundo. Imagina, quando olhamos para Noé e que todo mundo estava corrompido. Quando olhamos para aquela nação, para aqueles povos corrompidos diante de Deus, e depois que Deus manda o dilúvio, Ele diz: olha, jamais vou fazer isso novamente com o homem. E Ele faz uma aliança conosco. Uma aliança que representa a benignidade de Deus, a bondade de Deus. Em suma, Deus está nos dando uma nova chance. E você cai e se levanta, Deus te dá uma nova chance. E você tropeça, daqui a pouco Deus te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Porque Ele tem paciência com você. Ele não desistiu de você. Ele continua investindo pesado na tua vida. Porque Ele sabe do potencial que você tem. Aleluia. Ah, meu irmão, se a igreja soubesse o seu potencial, quando ela está cheia do Espírito, quando a igreja está cheia de poder, quando estamos buscando o Senhor, nós entraríamos nesse lugar desejando cada vez mais a sua presença e a manifestação do seu poder na nossa vida. Aleluia. Será que você pode se colocar de pé? Eu quero orar por você. Em primeiro lugar, querido, querida, eu quero orar por você que diz: eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero receber Jesus no meu coração. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você.
Quero orar também por você que diz: eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero voltar para a casa de Deus. Eu quero voltar, ao primeiro amor, às primeiras obras. Se há alguém aqui também, eu convido você a sair do seu lugar, vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Alguém? Vai, irmão. Enquanto eu estou falando, você pode sair. E eu quero fazer uma terceira oração. Eu quero orar por você que diz: pastor, eu preciso dessa paciência. Eu preciso de paciência para enfrentar o que eu preciso enfrentar. Para aguardar o que eu preciso aguardar. Eu vou precisar da paciência que só o Espírito Santo pode me dar. Eu convido você também a sair do seu lugar, vir para cá. Aleluia. Oh, Senhor. Espírito Santo. Aleluia. Você é livre para adorar o Senhor. Nós queremos a Tua vontade para nós, Senhor. Nós queremos, Pai, que se cumpra em nós aquilo que o Senhor tem preparado. Os Teus planos, as Tuas promessas, os Teus milagres, Senhor. Mas às vezes, Pai, o nosso coração é tomado de impaciência, de inquietação. Às vezes, Senhor, a nossa mente é tomada, Pai, por medo. Oh, Senhor, e não conseguimos esperar da forma correta. Não conseguimos esperar, Senhor, exortando, lendo a palavra, meditando. Seria maravilhoso, Pai, se fosse assim sempre na nossa vida. Mas, Senhor, falando a verdade contigo, às vezes nós ficamos inquietos, perturbados. Às vezes, Pai, notícias do homem, Pai, tomam conta do nosso coração e ficamos ansiosos, Senhor. Sem saber o que fazer, sem direção, sem uma saída. Mas graças a Deus, Pai, que quando estamos assim, o Senhor vem ao nosso encontro, ao nosso socorro. O Senhor nos toma pela mão, Pai. E nos guia, Pai, para um lugar seguro, para um lugar, Deus, que o Senhor já planejou para nós. Por isso, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desses irmãos que estão aqui à frente. Quero abençoar a vida da Tua igreja, Pai, para que o Teu Espírito Santo nos conduza. Pai, a Tua palavra diz que aquele que é guiado pelo Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai, Senhor. Porque somos como o vento e o Teu Espírito sopra em nós dessa maneira, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, a vida do meu irmão nas Tuas mãos. Espírito Santo, toma o futuro dela, o futuro dele diante de Ti. Porque tudo está em Ti, Senhor. O Teu socorro está no Senhor. A Tua força está no Senhor. A Tua segurança está no Senhor. Nele está a fortaleza. Nele está a direção. Nele tem uma saída certa. Ele tem uma palavra certa para você. Uma palavra que vai te colocar de pé. Uma palavra que vai te sustentar. É por isso que é tão importante você saber esperar. Saber aguardar no Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, como igreja, a esperar no Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, o Teu povo, os Teus filhos, declarando sobre eles uma semana de vitória, Pai. Declarando sobre eles, Pai, uma semana abençoada, uma semana repleta de realizações, de milagres, de promessas se cumprindo, Pai. Oh, Senhor, às vezes nós pedimos, Pai, me dá paciência, e aí nós somos provados na paciência. Que ao sermos provados, cada um de nós aqui, consigamos ser aprovados. Aprovados naquilo que for colocado diante de nós. Que possamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Aleluia. Estenda a sua mão, meu irmão. Que o amor de Deus